Boa noite, pessoal. Eu me chamo Alice. Estamos aqui mais um Puxando Conversa com a nossa convidada de hoje, com a Cleide. E qual será o tema, senhora? Visita e adoração ao Santíssimo. Vamos estar fazendo um bate-papo um pouco sobre adoração ao Santíssimo, né? Boa noite a todos. Eu agradeço o convite para falar com vocês um pouquinho sobre a visita e adoração ao Santíssimo, que é uma das partes que o ministro da Eucaristia é convidado a refletir e a estar presente e a promover nas nossas comunidades. Nós que agradecemos você, Cleide, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, né? Falando um pouquinho sobre adoração. Então, bora puxar a conversa. Cleide, qual a importância da visita ao Santíssimo? A visita ao Santíssimo Sacramento, nós estaremos diante de Jesus, né? A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós só temos a visita e a adoração ao Santíssimo Sacramento porque a gente tem a missa. Então, o mais importante que Jesus deixou para a gente na Eucaristia foi como alimento. Então, na última ceia, ele falou: tomai e comei, tomai e beber. Então, a Eucaristia foi deixada para a gente primeiramente como alimento. Depois, a Igreja, percebendo que nós precisávamos de ter uma reserva eucarística, que é para levar para as pessoas que estão em comunhão com a Igreja, mas não podem participar da missa, então ali ficava a reserva santa, a reserva sagrada. Então passou-se a promover a adoração ao Santíssimo Sacramento fora da missa. Então, toda a adoração ela deve conduzir a gente para o mistério pascal de Jesus, para a morte dele, o sacrifício dele na cruz. Então, ele deve orientar o fiel católico à participação da missa. E ali a gente tem que estar com o coração voltado para ou ter participado ou participar de uma missa. Nós somos convidados a comer a Eucaristia. Então, a adoração ela é complemento. Que aí nós, depois de termos participado da refeição ou antes dessa refeição do corpo de Cristo, que vai inundar a nossa vida, a gente é convidado a refletir um pouquinho mais sobre esse mistério, sobre esse presente que Jesus nos deixou. Com que idade, tipo assim, você pode ser ministro? Porque, tipo assim, geralmente a gente vê mais, assim, pessoas mais adultas e não jovens, né, sendo ministro. Apesar que também jovem também é um pouco sem Na verdade, a orientação é sempre do bispo, do governo do bispo. Então, há uma média no Brasil de 22 anos, a idade inicial, mas na nossa diocese da Campanha, a idade é 25 anos. Foi a última orientação que a gente recebeu. Mas aí também, você é convidado ou você pode, por exemplo, você tem vontade de ser, você pode conversar com alguém que é coordenador? Nas anteriores foram eleitos, a pessoa foi indicada pela comunidade, então por membros do CPP, do próprio ministério. Mas nessa última que a gente teve, essa última formação, a pessoa poderia se inscrever na formação litúrgica e depois seria avaliado e encaminhado para a formação específica de cada um dos ministérios, né? Da liturgia, um deles, o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão. Então, várias pessoas se inscreveram, colocaram a indicação do ministério que pretendia inicialmente e foram avaliadas e encaminhadas para cada um. Então, muitas pessoas se inscreveram para um ministério específico e foram encaminhadas para o Ministério da Sagrada Comunhão. Cleide, explica pra gente por que durante a consagração depois é levado uma âmbula. Bom, lá no momento da consagração, dentro do rito da oração eucarística, as espécies a serem consagradas são
já para aquela mesa do sacrifício. Então são levadas âmbulas com hóstias para serem consagradas. Hóstia significa o sacrifício que vai ser sacrificado. Então são a espécie do pão e do vinho. Então depois que o padre profere as palavras, as mesmas que Jesus falou na última ceia, aquele pão já não é mais pão, aquele vinho já não é mais vinho, é o corpo e o sangue de Cristo. Então ele é consagrado na missa. E depois, no momento do rito da comunhão, na hora do Cordeiro de Deus, quando o padre parte aquela hóstia maior, são levadas, são buscadas lá no sacrário a reserva eucarística, que são hóstias que já foram consagradas na missa anterior, que elas são levadas também para o altar nesse momento, para também serem partidas nas outras âmbulas que estiverem vazias, ou simplesmente para ser distribuída lá no momento da comunhão, que os fiéis vão receber o corpo de Cristo. Gente, para você, né? Tipo assim, quando você estava servindo, né, de ministro, já aconteceu algum sinal, alguma coisa assim com Jesus quando você estava? Eu não levar ele até a casa de outras pessoas, ou no momento da missa? Comigo, assim, algo extraordinário? Não. A gente acredita e a gente não precisa de nenhum fenômeno extraordinário para a gente perceber essa realidade, que é uma realidade de fé. As pessoas, antes de conhecerem Jesus, elas precisavam dos sinais que ele fez, dos sinais de cura, dos sinais de milagre, mas depois de ter esse conhecimento e essa experiência com ele, a gente é convidado a afirmar a nossa fé. E a fé, ela significa acreditar num sinal, né, visível de algo invisível que a gente não vê, que a gente percebe só pela nossa fé. Então, sabendo já que eu estou carregando ali, né, aquele pão, que não é pão, que está na forma de pão, tem gosto de pão, aparência de pão, mas que é Jesus, isso para mim já é o suficiente. Eu ter esse conhecimento, eu ter essa fé. Eu não preciso de nenhum sinal extraordinário para eu acreditar nisso. Então nós somos convidados já, né? Porque eu acredito em Jesus, eu acredito no que ele falou. Então ele disse: isso é o meu corpo, e toda vez que você fazer isso em memória de mim, eu vou estar ali. Então a gente acredita que isso realmente acontece. A presença de Jesus é real. Então o que acontece de mais maravilhoso quando a gente leva o Cristo para as pessoas? Você vê uma mudança nelas, a alegria delas de receber Jesus, a alegria que entra naquela casa, naquela família, a palavra que você leva também, que é Jesus, porque quando a gente leva o pão, a gente não leva só o pão, a gente leva a palavra também. Então, ali aquele momento todo, você vê uma transformação, uma força chegando naquela pessoa. Então, isso tudo já é a maravilha de Deus pra gente. E teve alguém que te incentivou para ir ser ministro? Ou você por conta própria foi? Eu fui convidada no meu período, eu fui convidada a ser ministra o ano passado pelo padre Luciano, que era o nosso pároco aqui. Eu era da equipe já da pastoral litúrgica, cantava salmos, e ele chegou a cartinha para mim. Aí eu assustei, pensei assim: nossa, eu vou ser chamada para ser ministra da Eucaristia. E eu fui rezar para saber se era realmente um chamado de Deus, porque eu sabia que a nossa equipe do Salmo ela era pequena na época, estava
precisando de pessoas e sair uma pessoa, porque a gente não pode exercer mais de um ministério ao mesmo tempo, até primeiro porque a gente tem uma responsabilidade com aquele ministério, então você tem que ter uma dedicação para ele, e depois que você também não pode ocupar todos os espaços da igreja ao mesmo tempo, né? Tem que dar oportunidade para outras pessoas irem ocupando o espaço, irem sendo chamadas, sentindo-se vocacionadas também a trabalhar ali. Então eu assustei, primeiramente rezei e depois eu aceitei o convite. É maravilhoso demais, é uma missão. Eu senti o peso da missão, porque não que seja um ministério que é de grau de importância maior que os outros, porque a palavra também é um grau de importância muito grande. E ali o ministro, dentro da missa, ele distribui a Eucaristia depois de consagrada, auxiliando o padre, se for necessário. Então, é uma missão que não é primeira nossa, é primeira do padre. Mas, então, não é essa a responsabilidade que eu sabia que era mais, chamava a minha atenção, era de ir com Cristo mesmo para a casa daquelas pessoas que estavam doentes, entrar na intimidade de uma pessoa desconhecida, levar a palavra de Deus, levar a Eucaristia, você não tem saber como você vai ser recebido, né? Então essa parte é o que pesou mais assim para mim, que deu um pouquinho de medo. Mas depois eu fui vendo que é tão tranquilo, porque a gente não vai sozinho e a gente não está indo ali, a gente está simplesmente acompanhando Jesus. Uma dúvida, quando tipo assim, você estava levando Jesus para casa de alguém, ou tipo assim, não sei, já teve alguém que tipo assim, que negou ou não? Que recusou? Não, comigo nunca recusaram receber, porque normalmente a pessoa que vai receber também, ela já foi preparada, porque já ela procurou o escritório paroquial, a família dela, né, marcou uma entrevista, o padre foi na casa dessa pessoa, se ela teve condições, ela recebeu a confissão, ela recebeu a unção, e ela foi preparada já sabendo que naquele final de semana próximo já ia chegar um ministro da Eucaristia que ia levar essa palavra para ela, a comunhão, num rito, porque a gente não pode levar a comunhão e entregar para a pessoa, então sempre é acompanhado de um rito menor do que o da missa, né? Mas tem o rito da palavra, tem a leitura do Evangelho, tem uma meditação, então tem a parte, todos os ritos iniciais, a acolhida, tem o reconhecimento de que a gente é pecador, depois tem a palavra, aí tem depois o rito da comunhão e o final, né, a bênção final. Então é um rito pequenininho, ele não é levado só de uma vez, então aquela pessoa já é preparada, ela vai receber. Então é muito difícil acontecer de uma pessoa recusar. Pode acontecer? Pode, mas aí a pessoa já pode estar em um grau avançado, por exemplo, de Alzheimer ou alguma doença que vai incapacitar ela mesma de receber. Então não é uma recusa do Cristo em si, é uma recusa já por causa de uma enfermidade mesmo que avançou. E cada ministro fica responsável por um bairro para entregar a loja? Nós dividimos de acordo com a quantidade de pessoas que procuram. Então, às vezes, você leva em mais de um bairro. Nós não conseguimos fazer uma divisão ainda, e cada um ficasse responsável só por uma localidade, porque a nossa equipe também é pequena e não temos muitos ministros, e às vezes tem bairro que nem o ministro mora. Então
pode pegar os assistidos morando em bairros diferentes, sim, longe da casa do ministro. E assim, qual que é a importância de visitar o Santíssimo? Porque, tipo assim, muita gente vai na missa, mas, tipo assim, só vai também, e não passa perto do Santíssimo, não vai nem antes da missa, nem depois, e nem no resto da semana. Tem muita gente que faz isso, né? Na realidade, a gente tem que entender que ali é a presença real de Jesus. Ele é uma pessoa e está ali na aparência do pão. Então, nós temos no sacrário o corpo de Cristo consagrado, que não é aquele corpo morto, é um corpo ressuscitado, é vivo. Então, a gente tem essa possibilidade de conversar com Jesus, de chegar ali e de expor para Ele de uma forma simples o que a gente está sentindo, pedir os auxílios da graça. Então, a gente tem que entender que o principal realmente é participar da missa, mas ali a gente vai moldando a nossa fé, a gente vai aperfeiçoando ela quando a gente tem esses momentos de intimidade fora da missa. Ela é um complemento, né, para essa maravilha que a gente já recebeu dentro de uma missa. Então, ter um respeito ali com aquele local, que você está diante de Deus. Então, é uma presença real de Deus na nossa vida. A Eucaristia é como se você alcançasse um pedacinho do céu, né? Quando você comunga, Jesus, ele penetra no seu ser, e ao mesmo tempo, a gente fala que diferente dos demais alimentos que eles passam simplesmente a fazer parte do seu corpo, quando você se alimenta de Cristo, além disso, é você que faz parte do corpo de Cristo. Então, ali vai ser uma forma de você se preparar para esse encontro mais íntimo. Então, é muito importante. E essa é a visita que você faz individualmente, em qualquer horário, né? Lá na Capela do Santíssimo, que Jesus sempre está consagrado e está presente ali. Então, é sempre uma oportunidade que a gente tem. E antigamente as igrejas eram fechadas, né? Não tinha capela exposta assim para o público. Mas hoje em dia, graças a Deus, isso mudou. Temos essa possibilidade. Você busca muito, tipo assim, essa questão da intimidade com Jesus no dia a dia? Se a gente não buscar, a gente vai perdendo a fé. Então, é muito importante buscar intimidade. Mesmo que você não possa se dirigir a uma capela do Santíssimo, você pode simplesmente ajoelhar na tua casa, fechar os teus olhos e se transportar para um lugar desses, para uma capela, e se imaginar diante do próprio Cristo, né? Presente no pão e no vinho, que está sendo consagrado a todo minuto, há uma consagração do mundo acontecendo. Então você pode se unir a essas orações, você pode se unir em Jesus nesses sacrários que estão lá isolados, que não tem ninguém lá adorando Ele. Então é muito importante buscar essa intimidade. Não só com essa forma de oração que a gente fala que é uma oração mais contemplativa, né? Mas com a leitura orante da Bíblia, a oração do texto, meditando os mistérios. Nada mais é do que você meditar a vida de Jesus inteira, né? Se pensar ali em todos os mistérios, você está meditando a vida toda. Então, a adoração ao Santíssimo, ela vai contribuir para isso também. Essa relação de intimidade, ela é precisa, porque Deus nos convida a amá-lo, né? Primeiro Ele nos ama e Ele nos convida a amá-lo. E a gente só ama o que a gente conhece, quem a gente conhece. Então, se você não buscar conhecê-lo, você nunca vai amá-lo. Então, é assim que eu penso, tem que buscar essa intimidade, sim, tem que buscar o conhecer. Até mães também podem levar o filho dentro do ventre, né? Para ter essa intimidade com Deus também. Porque tem crianças aqui que nem
Então, muitas vezes a gente vê crianças que os pais não participam de nada, que os pais nem são católicos e querem ser católicos, porque elas veem nas outras pessoas que fazem essa igreja viva, essa fé. Então, esse acolhimento, então, a gente tem essa responsabilidade de conhecer para a gente também poder transmitir. Leite, por que a exposição é sempre às 3 horas da tarde e a adoração guiada é sempre às 6? Na nossa comunidade foi definido isso pelo pároco de então, o Padre Luciano, anteriormente, e agora nós continuamos mesmo com o Padre Edson a fazer dessa forma. A quinta-feira é o dia por excelência da adoração ao Santíssimo. Então, se tivesse possibilidade, capacidade e pessoas para ficarem o dia todo, poderia começar de manhã, mas foi uma opção às 3 horas da tarde, aí a exposição do Santíssimo, com a oração já iniciando o texto da Divina Misericórdia, né? O ministro da Eucaristia, ele faz essa exposição do Santíssimo às 3 horas da tarde. Então ele retira o Santíssimo do sacrário e coloca lá no ostensório para essa adoração. Então ele faz essa parte, né? Pode ser colocado no ostensório ou pode ser levado no próprio cibório, que é a caixinha em que fica aquela hóstia maior, né? A hóstia a gente chama de hóstia magna, que é a grande, e pode ser adorado assim. Também pode ter adoração só com a abertura da portinha do sacrário. São as 3 formas que pode ser exposto pelo ministro ordinário da Sagrada Comunhão. O ministro ordinário da exposição do Santíssimo é o sacerdote. Ele pode, inclusive, dar a bênção no final, mas quando o padre não está e não tem um diácono, aí o ministro, ele simplesmente, no final da adoração, ele volta ao Santíssimo do Sacrário, ele não pode dar a bênção. Então, ali a gente expõe às 3 horas da tarde e depois do terço fica em adoração silenciosa. E às 6 horas da tarde, normalmente, ou o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, ou outra pastoral faz a parte da adoração eucarística guiada, que ela tem um ritual para ser feito. Então, é recomendado que se faça leitura bíblica, se cante, se medite, faça momentos de silêncio, preces. Então, tudo isso tem nessa adoração. Então, existe como se fosse um roteirinho, pode ser mais ou menos usado assim, mas sempre adaptado, porque ele tem que ser uma preparação, como nós é antes da missa, é uma preparação do coração das pessoas para aquela celebração, para receber Jesus na comunhão, na Santa Missa. Então é feito assim. Então nós temos o privilégio de ter um padre que vai ali e ele concede a bênção para a gente com o Santíssimo. Mas se a gente não tivesse o padre, a gente não teria a bênção. E não pode ser exposto o Santíssimo só para dar a bênção.
está intacto. Então a gente não pode deixar nenhuma das Eucaristias se perderem, né? Nem se deformarem, porque enquanto ela está intacta, há a presença real, que ele foi consagrado. Então por isso a gente tem todo esse cuidado, não fica ali permanentemente usada toda vez. E quem troca são os ministros? Quem troca é o padre. Nós só levamos, aqui está no sacrário, a gente nunca faz a troca. O que o ministro sempre faz é preparar as espécies que vão ser consagradas, colocar elas nas âmbulas, que vai ser levado para o coroinho, para o altar na hora da missa. Então aí é colocado lá na hora que é preparado o cálice com todas as alfaias, e tem a patena, ali já tem uma hóstia grande para ser consagrada, é sempre consagrada em uma missa. Então, quando o padre vai trocar o corpo de Jesus, ele comunga aquele que estava e coloca que outro consagrado. Isso. Eu, tipo assim, tirando várias dúvidas, porque, por exemplo, eu nem sei muito, tipo, nessa questão, né? Porque, como se diz, você tem uma formação, você sabe mais que a gente que A gente sempre teve essa dúvida, porque a gente abre aqui na comunidade, aí eu fico lendo um livrinho, que fica visita, 20 minutos, conversando com Jesus, parece o nome. E aí nós teve essa dúvida, que me criou essa dúvida também. Aí eu tirei. A gente sempre toma o cuidado, inclusive, de não deixar que a reserva eucarística seja muito grande, a não ser que vai ter uma celebração da palavra, que a celebração da palavra, ela não é uma missa, né? Ela é uma celebração da palavra com a distribuição da comunhão. Então, ela tem o mesmo valor, a comunhão tem o mesmo valor, é uma oração, mas ela não tem a parte da consagração. Então, quando você vai ter uma celebração da palavra, aí é preciso que a reserva eucarística seja maior para ter a distribuição da comunhão. Mas, caso contrário, a gente tem que cuidar para a reserva eucarística, ela tem o objetivo de ser levada em comunhão e alguém comungá-la. Então ela não pode ser grande, ela tem que ser o suficiente, né? Enquanto ela existe, a gente pode adorar Jesus ali presente dentro do sacrário. Enquanto, tipo assim, você vai no Santíssimo, você sempre faz oração espontânea? Ou você usa algum livro? Ou leva a Bíblia? Eu normalmente faço mais oração espontânea. Eu tenho um livrinho de meditação, mas normalmente eu faço mais espontânea. Mas pode ser feita a leitura orante da Bíblia, você pode rezar, vai depender da forma devocional de cada pessoa, né? Aquele teu momento com Jesus, como que é melhor para você. Então você pode escolher a melhor forma. Eu normalmente gosto mais de me sentir na presença, tentar ouvir o que Jesus tem para me dizer, né? E ficar conversando com ele um pouquinho ali, numa oração mais espontânea. A leitura orante da Bíblia eu gosto de fazer mais em casa, à noite, né? Então eu deixo mais para esses momentos. Cleide, conta um pouquinho para nós sobre os livros que você geralmente usa. A gente usa para o exercício do ministério, nós usamos normalmente o ritual da celebração da palavra, mas ele fica numa folhinha mesmo que a gente usa, mas ele é retirado desse ritual aqui, desse livro ritual que chama Sagrada Comunhão e o culto do mistério eucarístico fora da missa. Então esse livro é o livro base do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, e aqui tem o ritual, como a gente faz a celebração da palavra, como a gente faz a adoração santíssima, a exposição, o que o ministro extraordinário pode fazer, o que ele não pode.
as normas desse ritual, inclusive na celebração da palavra e da adoração santíssima. Então ele vai mostrar o que é a missão do ministro, a espiritualidade, o que você tem que entender sobre a liturgia, sobre a missa, para você exercer bem e com mais amor esse ministério, né? Antes era usado esse outro, que é o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, um subsídio de formação também da CNBB, do Augusto Bergamini. Então esse livro também tem a explicação e tem muito sobre a Eucaristia e a adoração e diversas normas de exposição. Então a gente tem vários subsídios que a gente pode usar para complementar a nossa formação, para a gente entender um pouco mais, né, sobre a nossa função, que é um serviço. Quando nós entramos ali, nós somos convidados, né, nós não estamos ocupando um lugar melhor do que nenhum outro ali, nós estamos ocupando um lugar de serviço. Quanto maior a responsabilidade, maior o serviço que a gente tem que prestar, né? Então, o serviço do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, ele é de levar Jesus Eucarístico e a palavra e a formação sobre a Eucaristia, sobre a importância dela na nossa vida, sobre a importância da participação na liturgia inteira da missa, para todas as pessoas, sendo testemunha, né? Não muitas vezes falando, não muitas vezes informando as pessoas, mas sendo testemunho da forma como a gente age na nossa vida, no dia a dia. Então, a formação, ela é necessária para a gente ter esse maior interesse, para ter mais contato com Jesus, mais amor. Porque quando a gente faz alguma coisa várias vezes, aquilo se torna fácil, se torna ritual, hábito. Então você para de olhar com um sentido mais profundo. Então é necessário que a gente tenha sempre um olhar para o que a gente está fazendo, mirar sempre em Jesus, né? E entender o que nós estamos fazendo, para nunca fugir disso. Então é a importância demais desse serviço, manter firme no conhecimento e no amor. Deixa uma palavra de motivação para todos nós, né? Tipo assim, em questão de visitar mais o Santíssimo, para as pessoas também que não têm esse costume de visitar. Então vamos lá. Eu convido a cada um de vocês a pensarem em quão importante é esse presente que Jesus nos deixou. Jesus nos deixou a sua igreja, Ele nos deixou a si próprio na aparência do pão para nos alimentar nessa vida, e ali Ele está presente. Se fosse alguma pessoa famosa, né, você não ia lá já visitá-la? Após que ela está tirando até selfie com ela, né? Então, é o próprio Deus que está ali presente. É algo extraordinário. Então, a gente tem a oportunidade de estar na presença dele. Então, não vamos perder a oportunidade. Nós temos um momento da nossa vida para decidir o seguimento por Jesus. Então, nós podemos segui-lo. A hora é agora. Quando a gente tiver vida, a gente pode fazer essa opção. Então, por que não? Por que perder as oportunidades? Vai lá, converse com Jesus. Às vezes a vida está tão difícil, né? E você vai lá e tem aquele momento de oração e se prepara. Toda a vez que você for lá, nesse momento, essa unidade que você pode fazer com Jesus, que é o próprio Deus na tua frente,
isso vai motivando a sua capacidade de mudança de vida, de conversão, de preparação para não só ali ficar diante dele olhando e adorando, mas poder comungá-lo e participar da vida que ele te dá, da possibilidade, né? Ele te deu, através da sua paixão e morte, a salvação. E ele te dá, através da ressurreição, a vida eterna. Então, são os presentes que ele nos deixou. E para tornar essa caminhada mais fácil, ele nos deixou os sacramentos. E dentre eles, o maior deles ali que vai nos impulsionar cada vez é a Eucaristia. Então, não se prive desse presente que ele te deixou. Vai, faça a sua adoração, faça a sua oração, comunique-se com Jesus, prepare-se, mude de vida, comungue, né? Prepare-se para participar desse momento, né? Olha só, você recebeu o próprio Deus dentro de você e ao mesmo tempo você fazer parte, fazer comunhão plena com esse Deus que te ama, que te conhece desde antes de você nascer, já te chamava pelo nome. Então não perca a oportunidade, aproveite enquanto é tempo. Mais uma vez, né, quero te agradecer